O diálogo entre Abraão e Deus é um tipo, uma representação de oração intercessora. O patriarca Abraão é apresentado como um intercessor diante de Deus que intercede pelo povo justo que porventura houvesse em Sodoma e Gomorra. Ele suplica e intercede por eles, em favor deles, isto é, de certa forma, agiu como um tipo ou um símbolo de Jesus Cristo, nosso intercessor diante do Pai. Nossa missão hoje só será bem-sucedida se prosseguirmos com esse espírito de oração intercessora. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é o espírito de oração de Abraão. O que a Palavra de Deus nos ensina sobre o poder da oração intercessora? Será que Deus sempre ouve as orações dos justos? Você tem o hábito de interceder pelas pessoas que você não conhece? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus. Não é possível que mates os bons com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa deles. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Gênesis capítulo 18, versos 25 a 28. Abraão exercia humildade e perseverança em suas orações. Assim que Deus aceitou o primeiro pedido, salvar a cidade caso 50 pessoas justas vivessem ali, Abraão continuou a intercessão. O texto do estudo de hoje registra o espírito de oração intercessora de Abraão por Sodoma, seguindo um estilo familiar, começando por 50, o tamanho de aproximadamente a metade de uma pequena cidade, e Abraão então chega finalmente a 10, que é um número que ainda marca uma pequena comunidade. Pelo menos 10 homens eram necessários em uma cidade para formar uma corte legal. Você pode conferir depois lendo Ruth capítulo 4, verso 2. A intercessão diante de Deus supõe certa condição que pode ser claramente observada no relato bíblico da intercessão de Abraão. Primeiro, Abraão estava na presença de Deus. Segundo, Abraão se aproximou de Deus. Terceiro, Abraão reconhecia o quanto a vontade de Deus estava associada à justiça e retidão. Gênesis capítulo 18, versos 23 a 25. Por isso, a súplica e o pedido de Abraão são baseados na justiça de Deus. Essa história desse episódio não apenas revela que Deus ouve e responde às orações dos retos, mas também preserva os pedidos por causa dos retos. Até mesmo o pequeno número de 10 justos seria suficiente para evitar o julgamento divino sobre toda aquela região. Aprendemos no estudo de hoje que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele de forma íntima, como amigos, como se estivéssemos tendo com Ele uma conversa informal, como algo natural, nada de liturgia ou paradoxos. Deus nos mostra também que sua face é de amor, mas também Ele é justiça e pratica o juízo. Ao estabelecer o prazo e a forma
como as cidades de Sodoma seriam destruídas mediante o nível de iniquidade que os seus moradores praticavam. Meu amigo e minha amiga, saiba que não são palavras ou eloquência que converterão as pessoas, parentes, conhecidos ou até mesmo desconhecidos. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, em qualquer missão que estejamos envolvidos, devemos sempre orar por todas as pessoas individualmente e que o Espírito Santo de Deus faça a parte dele, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tenha um ótimo dia! Vamos orar! Deus bendito, que nós possamos no dia de hoje ter o mesmo espírito de oração intercessora que Abraão teve ao interceder pelos moradores das cidades de Sodoma e Gomorra. Nos dê, bondoso Deus, o hábito de orarmos por aqueles que ainda não conhecemos, de interceder pela salvação do nosso próximo. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!